Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso, sentiu fome. Então, o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A Escritura diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Se tu és o Filho de Deus, joga-te para baixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. A Escritura também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Retire-se, Satanás! Retire-se! Porque a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Então, o diabo o deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Queridos telespectadores, queridos irmãos e irmãs, como já temos falado, nós iniciamos nesta semana a Quaresma, um tempo propício, um tempo adequado para que a gente possa se colocar diante de Deus, diante da nossa realidade, da nossa vida e confrontar aquilo que o Senhor nos pede, com aquilo que nós vivemos, experimentamos e testemunhamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje, a liturgia nos oferece esse trecho do Evangelho que abre, por assim dizer, esse tempo da Quaresma. O texto que fala das tentações de Jesus. Nós já meditamos um pouquinho sobre isso, mas olhando o texto nós vemos realidades muito importantes. As tentações de Jesus são tentações humanas. Talvez alguém ache estranho dizer assim. O tentador, o demônio, tenta Jesus com expectativas humanas. Saciar a fome, possuir riquezas e bens, ter poder, estar acima de tudo e de todos,
são essas tentações humanas e que todos nós temos. E Jesus nos ensina então como vencer estas tentações. Se observarmos bem o texto da liturgia de hoje, nós vamos reparar que as 3 tentações, elas encontram uma oposição forte na Sagrada Escritura. Jesus mesmo dá a indicação destes textos ou destes ambientes da Sagrada Escritura que possibilitam a pessoa que sofre as tentações vencer estas mesmas tentações. Jesus é tentado a saciar a sua própria fome. Depois de 40 dias no deserto, em jejum, se recordam todos que Jesus vai para o deserto e lá é tentado. E depois de um tempo de jejum, vem a tentação de se alimentar, de produzir os alimentos, de fazer com que, através do seu poder, sendo Deus, pudesse trazer os alimentos dos quais sentia necessidade. E Jesus diz ao demônio, então, tomando um trecho da Sagrada Escritura: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta frase, vamos dizer assim, pronunciada por Jesus diante do demônio, diante do tentador, elimina qualquer possibilidade de que a tentação seja eficaz. Aceitar antes que nós precisamos sim do alimento, precisamos de manter a nossa fortaleza, o nosso corpo precisa estar fortalecido, e isso nos vem pelos alimentos. Mas Jesus dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Jesus retoma, coloca no seu lugar o que significa alimentar-se. A palavra de Deus vem antes, dá sentido, esclarece, coloca no seu devido lugar a satisfação da nossa necessidade, que é de alimentação. Existem pessoas que colocam a alimentação em primeiro lugar, o comer em primeiro lugar, e isso já é um pecado. O primeiro lugar é devido a Deus. Nós comemos, nos alimentamos para viver, para continuar a nossa vida, para anunciar Jesus Cristo. Existem pessoas que comem para viver e existem pessoas que vivem para comer. A alimentação que nós tomamos não pode ser Deus na nossa vida. Nós não podemos nos debruçar sobre as nossas necessidades de alimentação, esquecendo todo o resto. A segunda tentação de Jesus, o demônio o leva a um lugar alto e diz: olha, está escrito na Sagrada Escritura que se você se atirar daqui para baixo, Deus vai te proteger com os seus anjos. E Jesus, outra vez, toma um trecho da Sagrada Escritura e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus poderia de fato fazer aquilo, não teria problema, claro que não se machucaria, mas isto é tentar a Deus. Quantas vezes nós não sentimos esta vontade de fazer coisas achando que nós somos melhores, somos mais fortes, somos intocáveis? Todos nós somos frágeis, todos somos frágeis. Portanto, nós não podemos ficar tentando a Deus naquilo que Deus prometeu a cada um de nós de nos proteger. Deus nos protege, sim. Deus nos ajuda, nos inspira, nos abre o caminho. Mas nós não podemos tentar a Deus. O tentador, o demônio, com este segundo modo de tentar Jesus, quer tirar de Jesus aquilo que nós temos dentro de nós. A vontade de ser Deus. Esse é o pecado do princípio. Se comerdes daquela árvore do paraíso, vocês serão como deuses, disse a serpente à mulher. Nós temos a tentação de sermos deuses, de dominarmos tudo, termos controle sobre tudo. A última tentação, o demônio apresenta a Jesus todos os reinos da terra,
todas as riquezas, todas as possibilidades. E toda essa riqueza e toda essa possibilidade, Jesus está diante disso e outra vez retoma alguma coisa importante. Somente a Deus se deve prestar culto, porque a proposta do tentador era: se você se ajoelhar diante de mim, me adorar, eu te darei tudo isso, todas as riquezas da terra. E nesse momento então Jesus decide: afasta-te de mim, Satanás. Vai para longe, porque está escrito: somente a Deus prestarás culto e somente a Ele adorarás. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós temos que ir vencendo as tentações no nosso dia a dia, na nossa vida. Tentações de poder, de prazer, tentações de possuir as coisas e pessoas e objetos, riquezas, de termos controle sobre tudo, de acumularmos muita coisa. São tentações que nós temos no dia a dia. Devemos vencê-las todas. Que o Senhor nos ajude, nos inspire nessa quaresma, para podermos viver bem aquelas 3 atitudes que nos são propostas: o jejum, a esmola e a oração. Estas 3 atitudes são eficazes contra estas tentações que Jesus sofreu no deserto e que nós sofremos hoje, cada um de nós. Gostaria de chamar a atenção, neste início da quaresma, tomando um pouco a reflexão que a Igreja propõe a todos nós católicos no Brasil, chamar a atenção sobre o tema da campanha da fraternidade. Este tema da campanha da fraternidade, hoje, de modo muito especial, nesses tempos em que estamos vivendo, nos provoca a uma reflexão um pouco mais aprofundada. O tráfico de pessoas humanas. Fraternidade e o tráfico humano. A Igreja propõe sempre um texto bíblico que nos ajude a refletir. E o texto bíblico que nos é proposto desta vez, neste ano, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, nós temos que ser livres. A pessoa livre, ela não se deixa escravizar e nem escraviza ninguém. A pessoa livre não faz uso das pessoas como objeto e nem se utiliza a si mesmo como objeto, porque se compreende, se entende morada do Espírito Santo, morada de Deus. Que você, querido irmão, querida irmã, neste tempo da quaresma, aproveite bem para poder, com toda a Igreja no Brasil, refletindo sobre o tema da campanha da fraternidade, encontrar verdadeira liberdade para cumprir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, cumprir a santidade de vida que o Senhor propõe a cada um de nós. Que todas as pessoas que participam deste programa, que ouvem esse programa, se sintam abençoadas por Deus, fortalecidas por Deus e possam, nesse tempo da quaresma, viver de modo novo, para celebrarmos juntos com alegria a Páscoa do Senhor, depois da Semana Santa, que é este grande momento de reflexão e de oração para todos nós.